Se puder, fica comigo até o fim. Hoje eu te conto de uma carta que pesava mais que pedra e flutuou quando tudo afundava. Já se inscreve no Rosas e Trilhos, ativa o sininho e diz de que cidade você assiste. Quero ver por onde esse rio passa no teu mapa. Na zona da Mata de Minas, 1893, o rio corrente manso tomava café com as pedras e seguia seu caminho sem pressa. A vila de Santa Eulália nasceu colada nele. Madeira, telha-canal, cheiro de cana queimada ao longe e o costume de pendurar notícia no varal junto com roupa. Ali todo mundo sabia da vida de todo mundo, mas só a professora Amália sabia das letras como quem conhece reza. Por dentro. Amália tinha o cabelo preso num coque que não se desfazia nem no vento teimoso, vestido simples e a mania bonita de ajeitar a gola antes de falar uma verdade. Ela guardava no bolso um lápis curtinho e na alma uma régua de justiça que não torturava ninguém. O primeiro trovão veio num dia justo de feira. O céu fechou como porta de senzala e o cheiro de terra subiu. Vai encher, disse o barqueiro Tobias, e quando Tobias dizia, era porque o rio já tinha contado para ele de madrugada. O padre Clemente passou com o guarda-chuva vermelho que parecia pecado, avisando que quem morava perto da várzea devia subir para o adro da igreja. As crianças fizeram festa de medo. Amália mandou bilhete pela meninada para cada casa baixa. Venham para a escola, aqui tem mesa forte, pão e leite. Se você acredita que pão repartido sustenta mais que parede, deixa teu like agora. Esse gesto simples carrega a história longe. Foi nessa hora de pressa que o carteiro Ernesto chegou encharcado da cabeça ao sapato. Trazia no peito a sacola de couro amarrada com barbante e a raiva de quem luta contra a água que não negocia. Amália! Ele gritou, e a voz veio com chuva. Tenho uma carta pro teu nome, mas é pro povo todo. A escola tinha janela de guilhotina. A água já batia na soleira. Amália abriu. Ernesto entregou um envelope grosso, selo do Tribunal da Capital, carimbo recente. No remetente, o nome de um juiz sério que meses atrás tinha prometido olhar o caso do Bento Sarmento, o homem que a vila inteira chamava de ladrão, porque era mais fácil culpar o homem errado do que admitir a injustiça do homem certo. Bento vivia no fim da Rua da Palha, perto da ponte. 2 anos antes, na seca ruim, sumiram 2 sacas de açúcar do armazém do Coronel Amaral. A conversa correu mais ligeiro que a verdade. Foi Bento. Ninguém viu, mas todo mundo quis ver. Ele jurou com mão na Bíblia que não foi, e essas mãos sabiam de roça, de remo, de viola, mas ninguém quis mais saber da viola. O coronel tomou a casa. Bento ficou com um rancho e o nome atolado. Amália não esqueceu. Sabia ler olho de gente e conta que não fecha. Escreveu para a capital, juntou assinaturas, pediu revisão. E a carta que chegava naquela enchente tinha o peso de um amém. Água subiu um dedo de fome por minuto. Amália fechou a escola por dentro, ergueu bancos, guardou o caderno de chamada, mas deixou a porta aberta para o povo. Dona Dita chegou arrastando o menino febril, o velho Inácio com tosse de carvão. O próprio Bento apareceu com a roupa de quem não escolhe chuva, só atravessa. O rio batia o dorso na rua como um boi zangado. O padre chegou com 3 santos de madeira enrolados em lençol. O Ernesto, pálido, espremeu a água do chapéu. Abre a carta, disse ele, como quem entrega remédio. Amália olhou a água na porta, olhou o envelope. A decisão dela podia ser besta e bonita ao mesmo tempo. Salvar a carta numa lata de querosene com cera derretida, esperar a chuva passar, ler depois, ou ler agora, quando toda a vila precisava se agarrar em alguma palavra mais firme do que madeira molhada. A letra foi feita para molhar e não desbotar, ela disse, e rasgou o envelope com cuidado de parteira. O papel veio pesado. Leu em voz que não tremeu. Por decisão deste juízo, falta de provas, depoimentos viciados, procedimento do armazém em desacordo,
reputação ilibada de Bento Sarmento, absolvido. A palavra absolvido entrou na escola e secou um canto do chão. Bento não chorou. Fez um gesto mínimo de mão no peito, como quem guarda um pássaro que voltou sozinho para o ninho. Coronel Amaral, que tinha subido a rua com o charuto apagado de chuva e a honra acesa demais, ouviu de fora. O coronel não gostava de perder, ainda mais em público, ainda mais na frente da professora. A água, sem paciência para orgulho, resolveu apressar o confronto. A ponte de madeira gemeu. Tobias gritou, cedendo. A vila olhou para duas coisas ao mesmo tempo. Para o rosto de Bento de volta ao mundo e para o rio levando a ponte embora. Se você está comigo aqui, se inscreve e ativa o sininho. Toda semana a gente se encontra para lembrar que dignidade é trilho e que ponte boa é aquela que segura a gente de pé. Me diz de que cidade você assiste. Quero conhecer tua margem. É hora de subir. Padre Clemente apontou para o adro. As mulheres e crianças primeiro. O barulho de água engolindo coisa grande é um barulho que a gente não esquece. Amália respirou fundo, dobrou a carta em 4, prendeu com um alfinete por dentro do corpete. Se for para perder alguma coisa hoje, que seja o medo. Pegou os cadernos com a outra mão. E os nomes dos meus meninos ninguém apaga. A passagem pela Rua da Venda virou corredeira. Tobias veio com uma canoa rasa, Bento embarcou sem pedir licença, passou a mão por trás do banco para segurar, mas quando viu o coronel parado como poste no meio do alagado, indeciso entre orgulho e juízo, o improvável aconteceu. Sobe, disse Bento, e a palavra veio sem veneno. O coronel olhou o homem que ele tinha jogado na lama 2 anos antes e entendeu por um segundo raro que a enchente escolhia o tamanho dos homens pelo gesto e não pelo paletó. Subiu, a canoa pesou, mas pesou certo. No meio do caminho, um berro cortou a água. Era a casa de Dona Zulmira que guardava o neto recém-nascido. A correnteza já lambia o degrau. O teto, de telha ruim, parecia segurar a respiração. Eu vou, falou Bento. Vai nada, disse o coronel, tirando o paletó e surpreendendo até o próprio corpo. Isso eu sei fazer. Bento fez o que sabe melhor do que o coronel. Remou. A canoa virou coragem com remo. Os 2 homens, que nunca teriam dividido nada que não fosse desprezo, dividiram o risco. Voltaram com o pequeno embrulhado em pano de prato, roxinho, e com Dona Zulmira rezando. Amália, na margem, abriu espaço, abriu braços, abriu a carta de novo na cabeça. Absolvido, repetia a palavra calada, para ver se secava mais uma fresta. A água subiu mais um palmo e cansou. Enchente tem hora de soberba e hora de entrega. Quando o rio decidiu que já tinha lembrado a vila de quem manda, começou a baixar, lento, como quem pede desculpa sem dizer. Ficou lama, ficou móvel pesado, ficou peixe errado na sala de alguém, ficou silêncio de gente que entendeu alguma coisa sem saber dizer o quê. Amália pendurou a carta numa linha improvisada perto do fogão de lenha para secar sem perder letra. Coronel sentou no degrau da igreja, o charuto no bolso sem servir para nada. Bento, com o menino no colo, olhou para o céu como quem confirma presença na chamada de Deus. De tarde, quando o sol decidiu que era hora de trabalhar de novo, a escola virou tribunal e festa. Padre Clemente tirou os santos do lençol, as crianças trouxeram pão de casa, Dona Dita aqueceu leite. Amália pegou a carta já menos molhada, alisou com a palma, respirou. Vamos ler de novo, que tem palavra que precisa entrar 2 vezes para morar. Leu devagar, para todo mundo entender até as vírgulas. Quando terminou, ninguém bateu palma. Não era festa dessas. Era aceno de cabeça, mão no ombro, gente devolvendo olhar. Coronel Amaral se levantou, foi até Bento e, numa dificuldade maior do que atravessar rio cheio, estendeu a mão. Eu errei. Foi torto, foi tarde, foi humilde o suficiente. Bento segurou. A água sobe para todo mundo, coronel. Hoje ela me trouxe de volta.
Amanhã ela te ensina outra coisa. A gente não sabe. Amália sorriu por dentro. Era o tipo de aula que não estava no programa. E você que chegou até aqui, deixa o like e escreve nos comentários. A carta ficou de pé, para eu saber que tua margem também aprendeu a flutuar. Se inscreve e ativa o sininho. Semana que vem tem mais história de época aqui no Rosas e Trilhos. De que cidade você assiste? Quero ouvir teu rio. No fim da tarde, Tobias e os rapazes começaram a recolher o que deu. A ponte, o prefeito prometeu refazer, mas o povo já tinha aprendido a atravessar de outro jeito, por dentro. Amália passou a limpo a carta num caderno novo, porque papel seca, mas cópia não molha. Na capa escreveu: Memórias de Santa Eulália, 1893. Dobrou o original com um carinho que parecia reza. Esse aqui vai para o armário das coisas que salvam, disse. No quadro negro, para a aula do dia seguinte, deixou escrito com giz, absolvido, e abaixo, hoje pão e leite. À noite a vila jantou mais devagar. Quem tinha fogão, emprestou fogo. O menino de Dona Zulmira respirou melhor. Coronel Amaral não acendeu charuto. Bento voltou para casa pela rua que, de novo, era rua. Passou a mão na parede, como quem cumprimenta. O rio, ainda gordo, prometeu dormir. E a carta que tinha chegado na enchente continuou de pé. Porque tem verdade que nem a água sabe carregar embora. Abraços, até a próxima.